Olá, meus irmãos, graça e paz, vocês já estão aí, boa noite. De onde vocês são? Não colocou de onde você é? Vamos ver, começar tudo de novo. Juliana Biasotto, daqui uns eu vou decorar de onde vocês são. Juliana Biasotto, é de Santa Isabel? Oi, rei, Juliana. Adriana Rodrigues é do Rio de Janeiro. Eu acho que é. Vamos ver. Deise Silva Souza, ainda não sei, não decorei. Michele Ritzel, também não sei ainda. Jardim Estalagem Viamão, é Jordana. Jordana tá sempre aqui, né? Valdenice Santos é de São Paulo. Só não sei o bairro, a cidade, o bairro. São Miguel. Acho que é São Miguel Paulista. A irmã Elisa é de Guarujá. A Isabela é de Taubaté. A Emilene é da Bahia, Feira de Santana. Érica Domingos Nascimento ainda não decorei. Cristina Silva é de Floripa. Jordana, já falei. Lá, acertei. Carla Eber, também não sei ainda. Jundiaí, ó. Agora não esqueço mais. Eduardo Silva do Rio Grande do Sul. Né? É o Eduardo mesmo, lá de Alvorada. Priscila Bezerra, boa noite, graças e paz. Luciana Valente. Kit Pinta, Patio Pastor. Aqui, Cristiana de Canela. Paloma Oliveira. Olha, tem gente famosa nessa live. A Paloma Oliveira. A Paloma não é a sobrinha da Adaí, que mora em Barra do Piraí? Ó, até rimou. Eu acho que é isso mesmo, Paloma. Valdene de São Paulo, Maria de Lourdes, Silveira, Carla Eber, Taubaté, Priscila Bezerra, Santa Isabel, Jundiaí, Deise, São José dos Campos, Vanessa Taubaté, Ipiranga, Igor Brizola, Paz Pastor, Isabela Graça e Paz, Vanessa, Edu sou eu, Deise Silva, Deise do Edilson, Tiago Teixeira, ei Tiago, Maria de Lourdes, Eduardo Silva, Rosane Sutzbarker, Lisiane Pinheiro Canela, Cristina Silva, Elisa Schneider, Adriana Rodrigues, Trepepe, Jussara, boa noite, pastor. Sou de Vacaria, Rio Grande do Sul. Quanta mulher, né, pastor? Que ele segue, glória a Deus. Tem bastante mulher de Deus que me segue. É bom ser seguido por bastante mulher, que elas oram pela gente. Eu já fiz um estudo, as mulheres oram mais do que os homens. Por isso que não tem. Por isso que não tem sido de oração de homem, não muito, né? Mas de mulher tem. E eu fui criado no meio de mulheres, digo no sentido espiritual. Eu ia com a irmã Wanda, missionária Wanda, aqui de São José dos Campos, amorosas, mulher de Deus. Ela me levava para o círculo de oração. E aí eu ia muito no círculo de oração com a irmã Wanda. Eu estudava de manhã, e aí saía do serviço, da escola, já ia para a casa dela, almoçava por lá mesmo, e ó, círculo de oração, visita nos lares, e à noite ia para a igreja, ia voltar para casa, dormia, no outro dia ia para a casa dela. E assim foi minha vida. Ela, pastora Nazaré, que já dorme no Senhor. Essa turma que me fez chegar onde eu cheguei. Né? Deus usou essas pessoas, essas mulheres, para me colocar. Minha mãe que deu o pontapé inicial, e depois essas mulheres cuidaram de mim. Irmã Wanda, pastora Nazaré, a missionária Terezinha. E se eu ficar falando o nome de mulheres aqui que me ajudaram no ministério, muita gente. Minha prima deu aula para mim, minha prima Cristina, foi minha professora de escola dominical. Muita gente, né? Então, assim, muitas mulheres, eu tenho a história de muitas mulheres no meu caminho. É por isso que eu escrevi esse livro aqui. Ruth, você não tem esse livro? Irmãs, vamos falar com as mulheres agora. É impossível que um homem escreva um livro sobre mulheres, e esse livro é A Dona do Milharal. Olha, eu não estou me gabando disso, não preciso, até porque o céu é testemunha da minha dedicação para escrever esse livro e do amor que eu escrevi esse livro. Mas escute uma coisa, eu desconfio que esse livro vai ser um livro que vai mudar a história da sua vida. Você vem a Canela, eu vou, acho que mês que vem, se Deus quiser, a mudar a história da sua vida. Ó, A Dona do Milharal e o Conquiste. Se você não tem esses dois livros, você precisa ter. O valor deles,
Os dois, R$ 50, envie para qualquer lugar do Brasil, sem despesa de correio. Esse livro já está nos Estados Unidos, esse livro já está no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, um monte de lugares, vários lugares aqui. Está esparramado pelo Brasil esse livro. Eu quero muito que você adquira esse livro, porque eu tenho certeza que esses dois livros podem abençoar a sua vida rica e poderosamente, tá bom? Tá aqui, ó, A Dona do Milharal e Conquiste, tá bom? Se você quiser adquirir os dois, o valor é R$ 50. Estamos em quarentena, precisamos pagar as contas, não tem agenda, live eu não fico colocando o número da minha conta para ninguém depositar dinheiro para mim, né? Então você me abençoa se você entender que também pode ser bênção para a sua vida, tá bom? Tá aqui, ó, Conquiste e A Dona do Milharal. Eu duvido esse livro ou um desses livros e não tenha sido abençoado por Deus. Acertei, né? Barra do Piraí. Deus abençoe você. Eu sigo eu vejo seus stories lá. Deus te abençoe. Ó, nós vamos falar hoje, aqui, eu quero me... Não dá para falar tudo, porque eu não vou fazer 3 horas de live, tá? Então, não é um assunto que a gente consiga falar em 40 minutos ou em 1 hora. Eu vou tentar ser mais... menos prolixo possível, tá? Menos prolixo. Tentar ser bem racional nas minhas palavras e falar bem calmo para vocês adquirirem e pegarem o máximo de conhecimento que vocês puderem para essa fala essa noite, tá bom? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Normalmente, qualquer uma pessoa que fosse falar de batalha espiritual, te convidaria para ler a Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Né? Qualquer um que fosse te convidar para abrir a Bíblia, diria para você fazer isso. Abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Porém, eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Mas eu quero te convidar para ler alguns versículos que antecedem. Existe um princípio na hermenêutica que texto sem contexto se cria pretexto. Você não consegue exaurir a exegese do texto se você não pegar todo o texto na sua totalidade, para você aí poder exaurir a exegese dele. Tá entendido? Então, ó, vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Tá? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, porque este é o primeiro mandamento que vem com promessa. Versículo 3. Para que sejais felizes e a vossa vida seja prolongada sobre a terra. Santa Isabel, pastora Cibele está ali também dos Estados Unidos. Outra coisa, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os na doutrina e na admoestação de nosso Senhor, ou no ensinamento do nosso Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na singeleza de vosso coração, servindo-os não somente quando vigiados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo-os com toda a boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Boa noite. Sabendo que todo aquele que fizer o bem será recompensado por nosso Senhor, seja servo ou seja livre. Aí o versículo 10 diz: E finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas maquinações do diabo. Porque essa luta
luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século, contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, e tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. Levantai-vos, pois, cingido vossos lombos com a verdade, revestido com a couraça da justiça, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. O texto é longo, eu sei, mas é importante para a gente partir daqui, partindo desse texto, a gente conseguir devagar alguns pensamentos. Primeira coisa que eu queria falar sobre você, sobre batalha espiritual, é que eu hoje estava... Ai, meu Deus. Eu estava no YouTube hoje, entrei no YouTube para fazer umas pesquisas, e aí me deparei com um pregador, o pastor Lucinho Barreto. Lucinho Barreto, famoso aí, prega para os jovens, tem um grande público, né? Uma galera boa que o segue. E aí mandaram uma pergunta para ele: Satanás está solto? E aí, texto de Apocalipse, capítulo 20, e diz assim que um anjo desceu do céu e prendeu a Satanás. E aí ele usou até um termo: é um anjinho qualquer, não era um anjo, é um anjo qualquer, um anjo qualquer. Um anjo lá do céu que estava fazendo uma faxina. Deus, já terminou a faxina? Já, como se no céu tivesse lixo. Então vai lá e prende Satanás. E aí ele respondeu para a irmã que Satanás está solto. Porém, eu vou prová-los biblicamente que Satanás não está solto. Outra coisa que você precisa entender, logo assim, já começando a conversa, é que nós estamos vivendo dias maus. Ponto. E, embora Jesus Cristo tenha vindo à Terra e morreu na cruz e nos resgatou, o mundo continua estando sob o controle de Satanás. Ele domina o mundo. Satanás domina o mundo. Tá? Os demônios dominam o mundo. Quando o homem pecou, lá no jardim do Éden, após a queda, a Bíblia diz que nasceram espinhos e abrolhos. Lise Nogueira, graça e paz. Nasceram espinhos e abrolhos. Sara de Rondon, Deus abençoe. Lise e Lucas Bueno de Caxias. Espinhos e abrolhos. Presta atenção, presta atenção. Nasceram espinhos e abrolhos. Pastora Zilpa, eu vou lhes recitar agora, antes que eu continue, Salmo 18, até a vírgula. Eu te amarei de todo o meu coração. Para você, tá? Te amo. Saudades. Escute isso. A Bíblia diz que quando o homem peca, nasce na terra espinhos e abrolhos. Isso é identificando meu amigo Joey, lá de Nova York, dando sinal de que espinhos e abrolhos nada mais é do que o início do governo de Satanás. Pastor, me prova na Bíblia, agora, na Bíblia, que Satanás é dono, domina o mundo e está no controle. Tá bom, vou te provar, mas respira um pouco. Escute, quando ele vence a disputa no jardim, e o homem, então, é colocado para fora do jardim, nasce espinhos e abrolhos. O domínio da terra passa para Satanás. Ele agora tem o domínio. É por isso que agora o homem terá que trabalhar para comer, porque senão a terra não vai respirar. Ele tem que trabalhar. E aí, o que acontece? Daniela, Deus abençoe. Douglas Silva, Deus abençoe. Aí acontece a morte de Caim.
Quando ocorre a morte de Caim, ou desculpa, gente, a morte de Abel, morto por Caim, que é um tipo de Cristo, de Jesus. Abel é um tipo de Jesus e Caim é um tipo da humanidade. Ele convidou o irmão e matou o irmão. Major, tudo bem? Matou o irmão fora da cidade. Observe, ele disse, vamos ao campo. Ele não matou o irmão em um lugar comum, matou fora. Jesus também não foi morto dentro dos muros da cidade, foi morto fora da cidade. Quando ele mata o irmão, a Bíblia diz que o sangue de Caim, de Abel, eu tô achando que foi Caim que morreu, cai sobre a terra, e o Senhor vai dizer para ele assim, onde está o teu irmão? Ele diz, porventura sou eu o guardador do meu irmão? E Deus diz, é porque o sangue do seu irmão clama desde a terra. E agora, por causa do sangue que caiu na terra, a terra não dará o seu fruto mais. O fruto ou a força da terra que deveria dar o seu fruto com vigor, não vai dar mais. Por quê? Que a terra não dá mais o fruto, ou não daria mais o fruto, com a mesma força. Porque a terra, oi Eveline, Deus abençoe, porque a terra recebeu sangue, e a terra não foi feita para receber sangue. Cláudia Mota, tudo bem, que prazer você aqui. Cláudia é de Campina Grande do Sul. Então a terra, que não foi feita para receber sangue, foi feita para receber semente, recebe sangue. Todas as vezes que a terra recebe sangue, o que acontece? Todas as vezes, vou repetir, todas as vezes que a terra recebe o sangue de alguém, que alguém é assassinado, morto, e o sangue cai na terra, a terra perde a força de dar o fruto. Ela não dá o fruto com a mesma força. Por quê? Porque ela nasceu para receber semente e não para receber sangue. Quando ela recebe sangue, ela é enfraquecida. Deus disse para Caim, a terra não dará mais o seu fruto, porque recebeu sangue. Então Satanás é quem está no domínio da terra. Tá bom? Agora eu vou te dar duas referências para provar isso. Quando em Jó, a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram, Satanás também se apresentou, e Deus disse para ele, de onde vens? Ele decidiu rodear a terra e passear por ela. Esse rodear a terra e passear por ela, ele está dizendo, eu venho de fiscalizar a terra. Fernando, Deus te abençoe, amigo. Não pude ir na sua live hoje, queria até ouvir sobre o deserto de Ismael, porque eu estava numa outra live com o povo de Canaã dos Carajás, ministrando para os jovens lá. Mas eu vou fazer força para assistir depois. Presta atenção, quando ele diz, veio de rodear a terra. Quando ele diz que vem de rodear a terra e passear por ela, ele diz, eu venho de fiscalizar a terra. Eu estava, graça e paz, Patrícia, eu estava fiscalizando a terra. Eu vim fiscalizar. Por quê? É dele. Você viu Deus questionar? Por que você está fiscalizando? Não, Deus não questiona. Segunda referência está em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 4. Quando ele pega Jesus e diz assim, e mostrou-lhe toda a glória do mundo. E disse, tudo isso eu te darei. Por quê? Porque pertence a ele. Você viu Jesus questionar quando ele diz isso? Não, isso é do meu pai, isso é meu. Não, Jesus não questiona, porque de fato toda a glória do mundo e o mundo está sobre o domínio dele. Se você quiser entender mais sobre isso, eu posso te aconselhar a ler Levítico capítulo 25. E aí você vai ver lá sobre uma história do jubileu, tá? O ano do jubileu. Aí você vai entender melhor. Havia 3 formas de você conquistar a terra, né? A terra era vendida e no ano do jubileu, 50 anos, o cidadão era dono da terra. Ao cabo de 50 anos, eu tinha que ir lá pagar para ter a terra de volta. Tá? Não vou entrar muito nesse método, senão nós vamos passar muitas horas aqui falando sobre isso. Mas eu queria deixar pontuar isso para você. Outra coisa que é importante você saber. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. E quais anjos? Os que caíram. Eles já não estão julgados e condenados? Sim, já estão condenados. Já sabemos para onde será o fim deles, qual será o fim deles. Porém, esses anjos que caíram juntamente com o Lúcifer, com o querubim ungido, tal, essas coisas todas, ele era anjo guardião, eles habitavam a terra. Por que eu sei que eles habitavam a terra? Porque a Bíblia diz
Gênesis capítulo 1, que a terra, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ao versículo 2, diz que a terra era sem forma, vazia, em trevas, em abismo. 4 situações da terra: vazia, trevas, sem forma, em abismo. Ora, mas Isaías 45 e 9, se não me falha a memória, diz que Deus não criou a terra vazia. Ele criou a terra para ser habitada. Então você precisa pensar, se ela está, já teve forma algum dia. Entendeu? Então, você lê Ezequiel 28 e 13 e você vai ver quem habitava na terra até então. Até então, quem habitava na terra era Eiléu ben Shahar, ou o querubim ungido. Deixa eu responder a irmã que está no Salmo 24 e a sua plenitude. Você entendeu a dimensão que está o Salmo 24? O Salmo 24 não é presente, tá? Salmo 24, você tem que fazer o conjunto, Salmo 22, 23 e 24. Cruz, cajado e coroa. A terra será do Senhor quando Cristo vier, tá? Vier com a igreja para Israel. Aí a terra será do Senhor. Ok? Aí a terra será do Senhor. É por isso que você precisa estudar, por isso que você precisa ler, entender. O homem vendia a terra, né, vendia a terra, e aí alguém pegava a terra, comprava a terra. Ao cabo de 50 anos, aquele homem tinha que resgatar a terra. Tá? Eu também não posso ficar dando tudo de lambuja para vocês, senão eu anuncio o curso teológico aqui, aí ninguém quer estudar, que vocês querem ficar só de live, aí não dá, né, negrada? Aí não dá, minhas amigas e meus amigos. Então, o Salmo 24 tem que pegar o 22 e coroa, tá? Vai acontecer na sua totalidade. Aí do Senhor será a terra e toda a sua plenitude. O mundo jaz no maligno, ele tem o domínio de tudo. E o que a Bíblia diz em Lucas? Que ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar o valente e manietar o valente. Então a casa, o mundo, está aqui e o valente, ou seja, Satanás, os demônios têm o domínio da terra, embora Satanás não esteja solto, e eu vou provar isso daqui a pouco. Tá bom? Tendo dito isso e dado essa introdução longa, vamos entender agora a história. Ó, eu estou aqui de camisa, vocês estão vendo? Mas suponhamos que esteja muito frio. Tá? Esteja frio. Então eu estou vestido. Entendeu? Eu estou vestido. Tá? Estou vestido com essa camisa, graças a Deus. Mas está muito frio aqui. Então eu vou pegar uma jaqueta e vou colocar essa jaqueta. Eu não vesti a jaqueta. Eu revesti. Eu me revesti com a jaqueta. Eu visto a camisa e me revisto com a jaqueta. Ok? Então tá. Para começar, o versículo 10 não deveria ser tirado do texto do verso 1 até o verso 9. Não deveria. Nós não deveríamos separar o texto de Efésios capítulo 6. Por quê? Porque o versículo 10 diz para você, no demais, irmãos. O que quer dizer no demais? Ou depois disso? No demais, revestidos. Você já imaginou? Por quê? Porque você não pode, porque você precisa entender que você, para revestir, tem que primeiro vestir. O apóstolo Paulo fala uma coisa que muitas pessoas não entenderam. Ele diz assim, ó, há membros do corpo que não precisam ser revestidos, ou seja, não precisam ser cobertos. Mas há membros que necessitam ser cobertos. Tá? Cobertos e revestidos. O que Paulo está dizendo? Você não coloca uma calça, no caso os irmãos, sem colocar uma cueca. Você não anda só de calça sem cueca, um negócio estranho. Por quê? Porque esse membro precisa ser vestido e revestido. Agora, trazendo isso para o lado espiritual, o que Paulo está dizendo? Que existem membros no corpo de Cristo que precisam ser revestidos. Por exemplo,
aos pastores, à liderança, Paulo diz que eles precisam do quê? De dupla honra. Então você os veste e os reveste, porque há membros que não precisam, que podem andar descobertos, mas há membros que precisam estar cobertos, porque é indecoroso andar descoberto. Paulo está falando isso no sentido espiritual. É indecoroso um ministro do evangelho estar descoberto, tá? Então, você não pode vestir a armadura de Deus sem... Você não pode se revestir da armadura de Deus sem se vestir antes. Então, ele coloca uma classe aqui de coisas, como se fosse uma engrenagem, que vai funcionar para que você obtenha sucesso ao vestir a armadura de Deus. Estão me entendendo aí? Então, olha lá. Olha a primeira coisa que ele diz. Vós, filhos, obedecei aos nossos pais. O que ele está dizendo? Filhos, se vistam de obediência. Tá? Quanto aos filhos, obedeçam e honrem aos seus pais, incondicionalmente. Semelhantemente, a sua mãe submete-se ao seu pai, ao marido, incondicionalmente. E o marido ama a mãe deles, incondicionalmente. Então, você vê aqui que há uma veste necessária, Andréia Morimoto, há uma veste necessária, que é o quê? Que é a veste da obediência. Vós, filhos, obedecei a obediência. Aí, essa é a primeira engrenagem, né? Dos filhos aos pais, civis de obediência. Aí a segunda, que ele vai dizer, qual é o resultado dessa honra e dessa obediência? Dias longos sobre a terra. Aí ele vai dizer assim, ó, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, a segunda veste é para os pais. Fala, ó, que o seu filho te obedeça, mas que você não provoque a ira dele. Não cause uma instabilidade emocional no seu filho. Não provoque a ira dele. Antes, ensina-o, educa-o na doutrina e na admoestação. Então, ó, o filho se veste de obediência, o pai se veste de prudência, e aí ele vai para um outro tópico lá. Dos servos aos senhores. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores. Sejam leais aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor na singeleza de coração. Servindo-os não somente quando vigiados. Quando o patrão está perto, eu trabalho, me esforço, faço com texto. O patrão vira as costas, eu sento, ai, curti aqui um Wi-Fi aqui e tal, umas internet. Não, se ele está perto, sirva-o. Se ele está longe, sirva-o da mesma maneira. Se vista de honestidade. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, e vós, patrões, vós senhores, fazei o mesmo para com os nossos servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então ele diz, servos, sejam honestos com seus senhores, e senhores, sejam justos. Então o filho se veste de honra, o pai se veste de prudência para não provocar a ira do filho, o servo se veste de honestidade, o patrão se veste de dignidade, de justiça, para não explorar o patrão, o empregado. Por quê? Porque ele está vendo, e ele agora sabe, que o Deus que é o Deus dele, também é o Deus do patrão. É o mesmo Deus do servo, porque ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que a gente precisa entender. Depois disso, ele diz assim, finalmente, quando o filho se vestir de honra, quando o pai se vestir de prudência, quando o servo se vestir de honestidade, quando o patrão se vestir de justiça, de senso de justiça, depois de tudo isso, que vocês já vão estar todos vestidos, finalmente, irmãos meus, vocês fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder,
Aí o que ele vai dizer? Aí você se reveste. Agora, o que eu preciso entender? Que a armadura de Deus não é um dom do Espírito Santo que nos foi dado. A armadura de Deus não é um dom, é um objeto de uso pessoal de Deus que ele põe à nossa disposição. E com ela, Cristo triunfou na cruz e nos pôs e no Hades. Então essa armadura não é um vestido, é um revestimento. Então você não veste, você reveste. Aline Dias, Deus abençoe. Revestidos. Agora, se não houver vestimenta de santidade, Deus não vai liberar para você o revestimento. Espero que você tenha entendido. Ele não funciona bem, ou seja, nem o Pai permite que a usemos. Então, quem está dentro dela não interessa. Satanás sabe que ela tem o selo de seu proprietário. Então, revestidos de toda a armadura do João, do Pedro, não. Toda a armadura de Deus. Então a armadura é de Deus. Deus nos dá essa armadura. Não é um dom. Ele nos dá. E que eu faço? Eu sou filho, então eu tenho que me vestir de obediência aos meus pais. Se eu sou servo, eu tenho que me vestir de honestidade para com o meu patrão. Se eu sou patrão, eu preciso ser justo com os meus empregados. Se eu sou... E aí vai, uma série de coisas. E por aí vai, entendeu? Para você poder se revestir. Aí, o que a gente precisa entender aqui também? Porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. Ó, principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso desse século, contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Então, vou ler com você um outro texto aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E aí nós vamos falar sobre esses seres aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Observe que, olha o que Paulo vai dizer. Por quê? Porque a batalha espiritual é uma corrida, meu irmão. A nossa batalha espiritual é uma corrida. Tá? E o apóstolo Paulo disse que ninguém pode ser coroado, né? Aquele que milita a boa milícia não pode militar se não for legitimamente, né? E Paulo disse, aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Observe que é uma guerra. E o mesmo Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus e poderosas para a destruição de fortalezas. Então, quando você vê um crente atacando um outro na internet, não entendeu nada do que a Bíblia diz. A luta não é contra a carne, contra o sangue. Quando você vê alguém aplaudindo porque o outro caiu, ai, caiu! Ai, eu já sabia, Deus tinha falado para mim. Mentira, hipócrita. Mentira. Se nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, se nós entendemos isso, meu irmão, pode ter certeza absoluta que é vitória. E outra coisa, não vou falar de política, mas eu vou usar alguns exemplos. Você viu? O Bolsonaro não está governando bem, o Bolsonaro não sei o quê, porque não está... Pega a história. O Senado é contra, STF é contra, Câmara dos Deputados é contra, os ministros que estão com ele, né, um vai para lá, outro vai para cá. Entenda uma coisa, nada disso é novidade. Jesus disse uma vez uma verdade que prevalece. Todo reino dividido não permanece, não prevalece. Aonde há divisão, não vai permanecer. Infiltrado está nessa nação um espírito de corrupção. Eu não estou aqui fazendo defesa do Bolsonaro, tá? Ele, o Moro, isso é outra conversa, um outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas eu estou falando de coisas espirituais. Se você não for espiritual, sai fora dessa live. Tem live boa aí que os caras estão bem de boa. Vai lá.
No YouTube tem alguns sertanejos fazendo live lá e tomando cachaça. Se quiser ficar aqui, você precisa entender os princípios. Escute uma coisa. A briga nesse país não é contra o Bolsonaro, irmãos. Não é briga de esquerda com direita, com centro. Tem crente que pira. Ai, eu quero. Não pira o cabeção. Não pira o cabeção. Se você for espiritual, você deve entender que isso aqui é algo espiritual. Eu não tenho o Bolsonaro como cristão, e já falei isso aqui várias vezes. Mas eu tenho ele como um Ciro. Alguém que Deus está usando para libertar o povo. Agora, parece-me que boa parte não quer ser liberto. Por quê? Porque Satanás implantou na mente de algumas pessoas do Brasil. Satanás usou a política. Eu vou falar de política. Satanás usou a estratégia, a mesma que ele usou. Escuta isso aqui, ó. A mesma que ele usou para o povo de Israel. Você viu que no Brasil nós ficamos 16 anos sendo roubado. E até hoje tem gente gritando Lula livre. Ele tá livre, mas tem gente gritando. Ai, Lula! Ai! Tem gente que eu amo o PT. Ai, o PT! Mas ele roubou. Ai, não roubou, ele é inocente. O Moro que prejudicou ele. Foi ilegal. Arrancaram a Dilma. Foi um golpe. Pega a história de Israel. Ó, Faraó aumentou a carga horária, obrigou o povo de Israel a fabricar tijolos, matou os meninos das mulheres hebreias e, mesmo assim, colocou algozes para bater nos maridos dos filhos que trabalhavam. Quando eles saíram do Egito, líderes, ai, que saudade do Egito, lá tinha pepino. Conversa com algumas pessoas que têm a mente cauterizada. Ah, o fulano, mas pelo menos ele inventou o Bolsa Família. Você entendeu o princípio? Eu não estou aqui dizendo que o Bolsonaro é um deus, é um mito. Eu não trabalho com esse negócio de mito. Eu não tenho mito. E também não tenho herói. Entende o princípio? Eu estou dizendo de coisas espirituais. Então, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Tem gente crente que é de esquerda, que apoia aborto, que apoia casamento homoafetivo. E é crente, irmão. Diz que é crente essa praga. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que às vezes Deus está nos tirando do Egito, mas nós nos acostumamos tanto a comer pepino, cebola e alho poró que a gente reclama do maná. Isso é um negócio espiritual. Deus está tirando a gente do Egito. A gente está saindo do Egito, não, mas o Egito vem comigo. É igual a esposa de Jacó. Ela saiu da casa do pai, mas ela levou um ídolozinho junto. Então essa ideia, isso é mais do que... Irmão, Bolsonaro pode virar o melhor presidente desse Brasil. Ele pode vencer a pandemia amanhã. Ele pode fazer... Quantos empregados? 15. Não vai ter ninguém desempregado. Até cachorro vai arrumar emprego nesse país aqui. Você vai ouvir gente reclamando, chamando ele de fascista, taxista, motorista, ciclista, de tudo. De tudo. Porque algumas pessoas habituaram a viver uma vida debaixo de uma maldição. Há um demônio, há demônios inseridos nesta nação que só tem no Brasil. Tem lugar nenhum. Nos Estados Unidos não tem corrupção. Igual aqui não. Na Inglaterra você não ouve. Na China você não ouve. Pastor, mas lá nos Estados Unidos não tem demônio? Tem. Mas presta atenção. Demônios atuam por regiões e por países. E eu vou explicar isso aqui. Por isso que eles são principados, potestades. É por isso. O mundo espiritual é muito organizado. Vamos ler o texto, senão eu vou ficar falando muito aqui e não vou entrar no texto, eu não quero ficar demorando. Os principados, eles são diferentes das potestades. Por quê? As potestades são nacionais e seguem rigorosamente a ordem dos principados. Então, o que acontece aqui no Brasil? Quais os demônios que atuam aqui? Pedofilia, tráfico de drogas. Você já ouviu falar no jornal?
A polícia prendeu Fernandinho Beiramar, o maior traficante do Rio de Janeiro. Está preso. Bom. A polícia prendeu Nem, o melhor traficante do Rio de Janeiro. O maior... Mas não era o Fernandinho? Bom. A polícia prendeu Elias Maluco, o maior traficante do Rio de Janeiro. Mas não era o Fernandinho? Era, mas não era o... não era o Nem, era. Não é Elias Maluco, é. A polícia prendeu. Por quê? Porque há um espírito satânico, diabólico nesses lugares inserido. Olha o estado do Rio de Janeiro. O que se mata de policiais no Rio de Janeiro. A miséria, o demônio da miséria que está no estado do Rio de Janeiro. Que tem no estado do Rio de Janeiro. Tráfico. Então, os principados, eles são diferentes das potestades. As potestades são nacionais e seguem ordens dos principados. Os governadores são regionais. E as hostes são locais e individuais. Satanás sempre vai atuar quando há legalidade. Você viu a fala do governador de Nova York? Não foi Deus que curou ninguém aqui. Não foi Deus. Você viu tanta gente que morreu depois que ele falou isso? Legalidade. Então, se você der legalidade, sempre haverá demônios que vão atuar. Por que que existem bairros que os pastores têm dificuldade de ganhar alma? Porque eles não conseguem identificar que tipo de demônio que está atuando ali. Aí eles pregam, faz congresso, leva pregador, leva gente que revela, e pá, a igreja não cresce. Eles não, por quê? Porque você não pode entrar no lugar sem identificar que tipo de demônio que está atuando ali. Qual legião atua ali? Que demônio está atuando ali? Por exemplo, Nordeste do Brasil, que tipo de demônio atua no Nordeste? Prostituição infantil. Então, eu preciso ir com uma estratégia e com armas para lidar com isso. Rio de Janeiro é tráfico, então preciso ir com uma estratégia para lidar com isso. Quais demônios que atuam no Brasil? Corrupção, prostituição, pedofilia, tráfico de drogas. Eu preciso entender. Preciso entender. Quando Jesus chega em Gadara, que é o conjunto chama Decápolis, Deca 10, Poli cidade. É o conjunto de 10 cidades. Jesus chega lá. Quando ele chega, os demônios vêm até ele, trazendo um moço. Minha amiga Gisele Mota, Deus te abençoe. O que era aquele moço? Por que tornou-se normal? Porque os demônios que atuavam na cidade de Gadara, as pessoas se acostumaram com aquele menino. Ah, irmãos, um conjunto de 10 cidades. Eu penso, a Bíblia não diz, imagine você, tinha excursões, estou dizendo eu, não é a Bíblia, tinha excursões, vamos ali em Gadara, nossa, solta desse o maizão, que eles estão lá, o que tem lá? Nossa, tem um cara muito louco lá. Não está saindo áudio? Os irmãos estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Mas, Bárbara, é o seu telefone então que está com problema. Vocês estão me ouvindo? Manda joinha aí para eu saber se vocês estão me ouvindo. Escreva. Vocês estão me ouvindo? Não? Ah, tá. Ah, tá. O que acontece? Vamos engadar. O que tem lá? Nossa, tem um cara lá muito louco. Ele anda pelado, mora no cemitério, arrebenta a corrente e come defunto. Pega isso. Jesus chegou na cidade. Irmãos, olha que coisa absurda. Jesus chegou na cidade. Quando Jesus chega na cidade, o que ele faz? Os demônios trazem o rapaz. Por quê? Porque quando a luz chega, as trevas desaparecem. Ele disse, que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus falou assim, qual é teu nome? Ó, identificou primeiro que espírito estava atuando na cidade.
Não é que ele ficou conversando. Ah, porque tem que conversar com o diabo. Não, Jesus não conversou com o diabo. Ele quis identificar que espírito estava atuando naquela cidade. Qual é teu nome? Legião, porque somos muito. Uma legião era no mínimo de 6 a 10 mil soldados. Uma legião romana. Imagine um homem com 10 mil demônios. Legião, porque somos muitos. Aí olha o que eles disseram para Jesus. Nós vamos chegar lá, eu acho. Vou tentar, tem que correr. Já é 15 para as 11. Preciso terminar. Legião, porque somos muitos. Aí diz assim, ó, não nos lance no abismo. Por quê? O abismo é o domicílio de demônios. Então, eles estão proibidos de estarem na terra se não tiver um corpo para habitar. Eles não podem ficar vagando, precisa de um corpo. Permita-nos entrar nos porcos, porque eles não queriam sair daquela região, porque aquela região por eles. Se entre, eles entraram nos porcos e se lançaram, e os porcos se lançaram no precipício. Agora pega o texto. A Bíblia diz que os domos dos porcos vieram e o povo expulsou Jesus da cidade. Por quê? Porque eles estavam acostumados com gadareno gadarenado. Eles estavam acostumados com cara endemoniado. Existem demônios que não se manifestam em algumas casas, em algumas famílias. Por quê? Porque eles se tornaram demônios familiares. Isaías diz isso. São espíritos familiares, desculpa. Familiares. As pessoas, não, já... Ai, Deus, quando ela cai assim mesmo, mas logo passa, a gente dá um remedinho e passa. Pessoas já se acostumaram a conviver com isso. Então eles expulsaram, sai daqui! Você lembra por que Paulo e Silas foram presos? Porque expulsaram o demônio que uma moça tinha, que adivinhava tudo e dava lucro. Aí Paulo expulsou o demônio. Ele passou alguns dias na cidade, não fez nada, mas identificou. Esse é o problema. Você não pode estar em uma cidade, em uma região, em um ambiente, sem identificar que espírito, qual tipo de demônios estão atuando naquele lugar. Ih, rapaz, aqui é uma prostituição. Não, normal. Até as menininhas de 15 anos, se você quiser, ó. Vem cá, menininha. Ó, rapaz, fica, faz sexo. 15 aninhos. Ó, teteia. Não é normal. Mas não é normal. Mas o diabo já está tão infiltrado na cidade que normal. A menina de 15 anos deitar com 3, 4, 5, 10, 15, 20 homens é normal. Tem nada a ver isso aí. Qual o problema? Porque algumas cidades acostumaram. Eles amam ver o gadareno. Todo dia eles compravam corrente, ele arrebentava as correntes. Ah, se fosse hoje, meus irmãos, você ia ficar louco nas redes sociais de ver gente tirando foto com um gadareno, comendo um pedaço de coxa de um defunto, abrindo com a mão a cova, querendo comer gente com Covid-19. Eles expulsaram Jesus. Só acabou com a diversão da cidade, velho. Que trazia uma renda para a cidade era o cara pelado que tinha aqui, que arrebentava a cadeia, que comia defunto. Você já pensou? Você já pensou nisso? Então vamos para o texto para a gente... Não vai dar para falar tudo hoje, infelizmente. Então, ó, os principados são diferentes das potestades, tá? As potestades são nacionais e seguem rigorosamente a ordem dos principados. Os governadores são regionais e as hostes são locais e individuais. Dessa classificação hierárquica, somente as hostes se atrevem a possuir temporariamente um indivíduo. Ó, principados, potestades, eles não entram em indivíduos. Eles são outra categoria. Estados e países. Países. O que mais acontece nos Estados Unidos é gente entrando no cinema e matando todo mundo. Aqui no Brasil raramente acontece. Qual o tipo de demônio que age lá no Oriente Médio? Demônio do suicídio. Aqui você não vai ver ninguém entrando com bomba no corpo e explodir no ônibus. Não tem isso aqui no Brasil. Ah, tem irmão que é inocente. Graças a Deus. Ai, nós não temos isso no Brasil. Não, porque são outros demônios que atuam aqui. É outros principados, são outras potestades. Só as hostes são locais.
e eles se atrevem a possuir temporariamente o corpo de alguém. Eles entram no corpo de alguém, tá? A primeira possessão demoníaca se deu em Gênesis capítulo 6. Você lembra de Gênesis capítulo 6? Nasceram gigantes, eu vou te explicar. Eu acho que eu já falei isso aqui em outras lives, mas vou falar, não custa nada falar. Como que não? Por que nasceram gigantes? Por questões de legalidade. Os filhos de Deus tiveram relacionamento com as filhas dos homens, acharam bonita e casaram. Os filhos de Deus, descendência de Sete. As filhas dos homens, descendência de Caim, os caimitas. Então, eles tiveram relação com essas mulheres. Jugo desigual. Presta atenção. Jugo desigual. Quando houve, versículo 3, Deus disse, eu vou tirar o meu espírito. Então Deus retira o espírito da terra. Quando o espírito do Senhor sai da terra, fica vago. Então, os demônios possuem essas pessoas. E eles têm um jugo desigual. Relação de jugo desigual. Todo jugo desigual traz o quê? Deformidade. O que nasceram? Os gigantes. Os gigantes são deformidades. Por quê? Porque houve um jugo desigual. A igreja não prega mais sobre jugo desigual, né? Pô, tem medo de pregar. Vai ter que pregar. Entendeu? Os principados são internacionais, estão envolvidos com órgãos mundiais. Não se movem a não ser para estabelecer as 4 leis satânicas e divulgá-las, estabelecê-las no meio da sua potestade que atuam nacionalmente. Então eles só se movem para agir no mundo espiritual, físico, social e sentimental. Aí eles vêm e envolvem. Aí eles se movem. Caso contrário, não. Não existe só um principado, são principados. Tudo funciona semelhante ao que nós vemos na ONU. A ONU não tem a sua sede nos Estados Unidos, mas todos os países têm o seu representante. Então, os demônios, cada país tem um representante, tá? Que cuida dos interesses da sua nação. Qual que é as ordens que os demônios têm aqui no Brasil? Corrupção, 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 tráfico de droga, prostituição, vai. Eles têm que fazer isso. Eles têm que manter a corrupção, eles têm que manter a prostituição, eles têm que manter o tráfico de droga. Entendeu? Assim no mundo espiritual, as 7 principais que atuam mais próximo de Satanás. Há demônios que atuam mais próximo de Satanás. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Já vou terminar, irmãos. Não vou ficar cansando vocês aqui. Eu já termino. Apocalipse capítulo 12. É um assunto muito longo. A gente não consegue falar assim, da noite pro dia. Demora. Apocalipse capítulo 12, de 1 a 4. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre as cabeças, 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Esse texto aqui, você pode interpretar de várias maneiras. A mulher pode ser, a mulher vestida de sol, pode ser a igreja glorificada. A mulher com a lua debaixo dos pés, pode ser a igreja comprada por Jesus, tá? Coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estava grávida. Pode ser a igreja, pode ser Maria, pode ser Israel. Depende por onde você quer caminhar. Tá bom, Tiago? Depende por onde você quer caminhar. Você quer caminhar com Maria? Então vamos lá. Vamos colocar que essa mulher seja Maria. Tá? Grávida de Jesus. Quem fez o parto de Jesus? Abra sua Bíblia aí. Eu vou te dizer. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. É que a gente dá essas coisas só no curso teológico.
Deixa eu achar para vocês aqui. Salmos. Acho que é Salmo capítulo 9. Deixa eu ver se eu acho o texto. Não estou achando o texto aqui, mas eu acho e depois eu passo para vocês. Vou tentar achar. Tá na minha outra Bíblia ali. Eu estou longe dela. Mas eu vou tentar achar com essa aqui, que eu não estou acostumado a usar ela. Então eu sofro um pouquinho. Mas eu vou tentar achar aqui. Então, se você entender que a mulher é Maria, você vai entender que quando Jesus nasceu, Satanás tentou matá-lo. Tá? Satanás tentou matá-lo. E aí, ele não consegue, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fez o parto de Jesus. Tá? O próprio Deus fez o parto. Espera aqui que eu vou pegar minha Bíblia. Espera aqui. Não sai daí. Fica aí que eu já volto. Pronto, voltei. Voltei. Não, porque isso aqui eu tenho que explicar pra você, ué. Né? Explicar pra ficar bonitinho. Apocalipse capítulo 12. Não posso ficar dando tudo de bandeja pra vocês. Senão fica ruim. Ó, capítulo 12 do Apocalipse. Vou achar aqui pra você. Onde está esse texto? Se você entender que é Israel, aí você vai pegar aquele texto aí 66. Que, como pode ser isso, que uma nação nasceu num só dia, a Israel, que tornou-se nação em 1948. Tá? Se você entender que esse texto do capítulo 12 do Apocalipse está falando da mulher, que a mulher é Maria, então você tem que ir para o Salmo 22. Salmo 22, deixa eu mexer com outra Bíblia aqui, que eu tô com um monte de Bíblia aqui, você acha que é fácil? Salmo 22, ó, Salmo 22, versículo 9, ó quem fez o parto de Maria. Você fica pensando, irmão, que Jesus estava peladinho, numa manjedourazinha dentro de um cestinho, uns gadinhos do lado, uns matinhos, e Maria sentadinha, José sentadinho. Você está sonhando, irmão. Isso não está na Bíblia não, aí. O lugar que Jesus nasceu tinha várias famílias, não era só Jesus. Não era só Jesus que estava na estalagem ali. Tinha várias famílias. Mas ó, como se deu o nascimento dele? Salmo 22, versículo 9. Mas tu mesmo me tiraste ou me pariste do ventre. Tu me fizeste confiar quando ainda estava no seio da minha mãe. Sobre os teus braços estou entregue antes de nascer. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então quem fez o parto de Jesus foi Maria. Quem fez o parto de Maria, né, o parto de Jesus, né, foi o próprio Deus. Está aí no Salmo 22. Outro dia a gente estuda esse negócio aqui. Hoje não dá tempo não. Mas um dia a gente estuda Apocalipse capítulo 12. Também não posso ficar dando tudo do Apocalipse capítulo 12 para você, porque faz parte do curso do Apocalipse que eu estou dando faz 3 meses para os meus amigos que estudam comigo. Então, o ambiente das regiões celestes é cruel. Anjos de Deus atuam pelo vale da sombra da morte. O vale é um lugar escuro no centro, como se fosse repleto das encruzilhadas. Agora, escuta isso aqui, ó. Primeiro, o domicílio demoníaco. Judas, versículo 6. Judas vai falar onde é o domicílio dos demônios.
Judas, versículo 6. Irmãos, eu não vou dar tudo, vou terminar daqui a pouco. Judas, versículo 6. Olha o que diz. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o seu domicílio, que era o céu, ele os tem guardado debaixo de cadeias eternas, na escuridão do abismo, para o juízo do grande dia. Se eu te contar que tem demônios que não foram soltos ainda, você acredita ou não? Se eu disser para você que Apocalipse capítulo 10 diz que na grande tribulação, Deus vai mandar um anjo para abrir o abismo e sairá do abismo 200 milhões de demônios para incomodar os homens. Eles vão picar os homens como com picada de escorpião. Os homens vão sentir dores por 5 meses e não vão morrer. Você acha que o coronavírus é... Deu nada ainda, ninguém. Tá? Todos os anjos caídos foram estabelecidos temporariamente nas regiões celestiais, inclusive o próprio diabo. Então, não é no céu, é nas regiões. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Falei para vocês que ia ser um negócio muito forte hoje, vocês não acreditaram em mim? Não marcaram ninguém, não convidaram ninguém para vir, né? Pois é. Devia ter convidado alguém para vir. 2 Pedro capítulo 2, estamos a texto aqui. Olha o que diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, lançou nas regiões do Tártaro. Tártaro é o abismo mais profundo do Hades, em cadeias de escuridão, e os entregou para serem preservados para o juízo. Tá? O Senhor lá guardou eles. Esse não perdoou o mundo antigo, senão que preservou Noé, o pregador da justiça, com outras 7 pessoas, quando trouxe dilúvio sobre o mundo dos malvados. Então, eles estão presos porque não guardaram o seu domicílio, que era o céu. Seguiram Satanás. Esse lugar foi dado temporariamente, pois pertence legalmente a outros. Quais outros? Vamos ler. Lucas capítulo 10. É bom demais estudar a Bíblia, né, irmão? Tem gente que não gosta, né? Já tem, irmão, estuda teologia? Não, teologia causa estranhamento na fé e Paulo diz que a letra mata. A única coisa que a letra mata é a ignorância. Tá? 10 e 20. No entanto, não vos regozijeis disso, que os espíritos os estejam sujeitos. Antes, alegrai-vos, porque os nossos nomes estão escritos nos céus. Olha o versículo 18. Eles chegaram alegres, aquela euforia. Olha o que Jesus disse. Eu via Satanás cair do céu como um raio. Entendeu? Então, é muita informação. Tá? Esses anjos são chamados de anjos caídos. Por quê? Mesmo caído, eles vão deixar de ser anjos. Tá? Eles não... Obrigado, gente, vocês que convidaram. Eles não deixaram de ser anjos. Tá bom, irmãos? Os demônios são chamados de espíritos imundos porque assumem corpos. Por isso são chamados de imundos imortais. E por que, antes que alguém faça essa pergunta, que quando a gente fala desse assunto, sempre tem essa pergunta. Por que, eu vou ler só mais 2 referências e vou terminar. Não dá para falar tudo hoje. A gente marca por uma outra hora. Por que que os demônios não podem ser perdoados? Eu estava dando aula e me perguntou, pastor, por que que os demônios podem ser perdoados? Por quê? Essa é uma pergunta fácil. Olha aqui. O estágio que você peca, vai dizer o seu nível de perdão. Por exemplo, por que que os demônios não podem ser perdoados? Porque o estágio que eles pecaram no espírito. Como eles pecaram no espírito, logo eles são pecadores eternos. Não tem... Por quê? Porque eles não tem corpo. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas como eles não morrem,
Agora, por que que nós somos perdoados? Porque quando Deus fez o homem, Deus fez o corpo. Por quê? Para que o corpo seja uma válvula de escape. Então, quando você peca no corpo. Seu corpo é mortal. Você não peca no espírito que é eterno. O seu corpo não é eterno. Logo, você pode ser perdoado. Entendeu? Tendo dito isso me ajuda. Olha aí, irmãos. A irmã Adriana está me ajudando. Queria que você me ajudasse. Queria que você se inscrevesse lá no meu canal. Tá aí, ó. A irmã Adriana colocou aí. Se inscreva lá e aperta o sininho. Eu não vou fazer vídeo lá. Eu preciso de 1000 pessoas inscritas. Eu tenho quase 8.000 pessoas no Face que me seguem e que são meus amigos. 4.000 e 4.000. É impossível que você não consiga se inscrever lá. Aí eu fico chateado com você. Então escute. Eles estão fora do seu domicílio e sujeitos a serem enviados ao abismo. Você lembra que eu falei? Que aqueles demônios estavam engadados dizendo, não nos lance no abismo. Por quê? Porque eles sabem que lá é um lugar terrível. E lá é o lugar deles. Lá é o lugar deles. Então, eles têm medo de serem enviados ao abismo de escuridão. Eles sabem disso. Olha o que diz Romanos 8. Lucas 8:31, para você não achar que eu estou criando alguma ideia. Eu gosto de dar referência. Lucas capítulo 8, versículo 31. E rogaram-lhe que não mandasse ir para o abismo. Você viu? Eles rogaram, obrigado, Tiago. Se nós não queremos ir, não nos lance lá. Lá é o domicílio deles. Então os demônios são chamados de espíritos imundos, já falamos. Em Lucas 8, 16, 19, eles são chamados de espíritos malignos, espíritos imundos, legião de demônios. A esses aos quais a palavra de Deus ali chama de espíritos, também Judas chama de anjos. É por isso que quando você é batizado com o Espírito Santo, você não é batizado para falar uma língua dos anjos. Quem fala uma língua dos anjos aí. Não, irmão, tem uns pregadores animadinhos, né? Fala na língua dos anjos. Você, quando fala em línguas, não fala na língua dos anjos. Porque se você falar na língua dos anjos, Satanás sabe o que você está falando, porque não deixou de ser anjo. Paulo diz que quem fala em línguas fala em mistério com Deus, e só Deus entende. Então não é língua dos anjos. Tá? Então não é língua dos anjos. Então chama de espíritos, também Judas chama de anjos, que são espíritos em sua natureza. Os principados são internacionais, eles imitam os querubins. As potestades são lideranças nacionais, tá? E imitam os serafins. E os principados atuam coletivamente em regiões as potestades em nações individualmente. Dominadores ou príncipe das trevas dominam regiões e eles imitam os arcanjos. Obrigado, irmã Ana Paula, tá? Então atuam por meio dos príncipes da região, pelos príncipes do povo, forças espirituais da maldade são as hostes, tá? Atuam no comportamento, na arte e na música. Isso aqui é importante, ó. As hostes. Onde atuam as hostes? Na cultura, no comportamento e na música. Você já viu, irmão? Se passar uma mulher hoje aqui, eu falar, desculpa, vou usar o termo. Eu vou usar porque eu preciso explicar. Ô, gostosa! Ai, meu Deus, ele me chamou de gostosa! Ai, o assédio! Ai, meu Deus! Ai. Normal. Aí eu vou preso, respondo, processo, aquela coisa toda. Mas na música, quando as hostes se manifestam, eles chamam a mulher de cachorra, cadela, e tá tudo normal. Você pegou isso aí ou não? Não tô falando que a gente pode ser por aí chamando as mulheres de gostosa, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que, ó, pra você ver, se você fala isso pra uma mulher, dá uma cadeia. O que é pior? Né? Se é que tem pior. Pelo amor de Deus, não apareceu um monte de feminista aqui falando que eu tô falando que pode chamar as mulheres de gostosas. Não tô dizendo isso. Tô dizendo no mundo. Ah, é gostosa! Aí, nossa, aí tem lei de não sei o que, lei de não sei quem, lei de não sei quem. Mas aí, quando numa música chama de cachorra, sua cachorra, diz, ai meu Deus, ela se quebra, dança, ai, ficou louca, suas cachorras, ai. Você entendeu como funciona a coisa? Você entendeu como que se
Como que esses tipos de demônios atuam? Na arte. Homem beijar homem na boca, se estregar. Ah, é arte, gente. É arte. Lembra, alguns anos atrás aí, que um banco aí promoveu uma arte lá fazendo seres humanos fazendo zoofilia, sexo com animal? Que isso? Não, é absurdo, que absurdo, gente. É arte. É arte. Você que o povo ficou bravo por causa da lei Rouanet? É arte, é arte. Então as hostes atuam aí, no comportamento, na arte e na música. Dominam localidades ou regiões. Atuam em tempos e circunstâncias determinados por Deus. Tá? Mesmo eles estando no mundo, eles não podem atuar à vontade. Eles têm um limite. Deus os determina o limite deles. Agora, para terminar, tem muita coisa para falar ainda, mas eu vou terminar por aqui. Por que nós vamos julgar os anjos? Porque vem acontecer de tsunami, pá, essas coisas nada, são causadas por esses anjos caídos. Eles não guardam mais. Eles não guardam, eles destroem. Então, todas as vezes que tem uma tsunami e morre tantas pessoas, esse anjo, naquele dia, vai prestar conta do que ele fez. Você pode ler em Apocalipse, você não estuda Apocalipse, é uma pena, que tem anjos retendo o vento, retendo não sei o quê, retendo não sei o quê. Quando Deus libera a ordem, eles executam. Entendeu? Então, preste atenção, irmãos. Não deixe que Satanás entre na sua casa através de novelas, filmes. Esses irmãozinhos que gostam de assistir um filmezinho de terror. Ah, eu amo a Annabelle. Vai, continua assistindo. Vai lá. Deixa seu filho assistir bastante Harry Potter. Deixa ele assistir aqueles truques, aquelas mágicas, aquelas coisas. Deixa. Deixa as crianças assistir isso aí. Tá? Satanás não precisa de muito. Satanás não faz muito esforço para entrar na sua casa. E uma das maiores armas de Satanás é fazer com que todo mundo acredite que ele não existe. Ah, o diabo não existe, rapaz. O inferno é aqui mesmo. É uma das armas de Satanás. Fazer com que as pessoas acreditem piamente que ele não existe. Conta-se uma história que numa fazenda muito grande, um dia passou um homem, bateu na porteira, ele abriu a porteira e foi entrando, o cara disse, epa, espera aí. Ele foi entrando, entrou na varanda, tirou o chapéu e disse, tudo bem? E o senhor disse, quem tu é, rapaz? Disse, eu sou o Satanás. Disse, que, rapaz? Ixi, é. Ele disse, eu quero bater um prego na sua parede. Ele disse, aqui não, Satanás. Aqui não. Quero bater um prego aí. Ele disse, aqui não. E de muito insistir, porque ele é tentador, ele tenta mesmo, ele bateu o prego. Depois que bateu o prego, ele foi embora. Disse, obrigado. Eu disse, que estranho. Passou uns 4 dias, ele voltou, entrou, abriu a porta. Que é isso, rapaz? Vou colocar meu chapéu no prego. E colocou o chapéu. Moral da história, não deixe o diabo colocar o prego. Que se ele colocar o prego na parede, no outro dia ele põe o chapéu. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Tá bom? Espero que esse estudo curto, né? Curto assim, porque não dá para falar mais. Mas já estou falando a 1h12. Tem gente que já está fácil, não vai acabar. Tem gente que já até saiu da live. Mas o importante é que você que ficou aqui, assistiu, entendeu algumas coisas. Observe o que está acontecendo no Brasil. São coisas de ordem espiritual. E a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. E também, irmãos, ai meu Deus, ai. Para que essa sangue desatada? Vocês não fizeram jejum? Vocês não jejuaram? No jejum nacional? Eu jejuei. O que Deus está fazendo? Manifestando. Isso é resultado de jejum da igreja. Está aparecendo. Quem é quem? Quem é e quem não é? Nós vamos saber. O tempo vai dizer quem é e quem não é. As verdades, o passar dos dias, vai dizer quem é e quem não é. Fique atento a essas coisas. Fique atento a qualquer movimento da sua cidade, do seu estado, do seu país. Ore para que Deus te oriente, para que você saiba como atuar na sua cidade. Que tipo de demônio atua na sua cidade?
como eles agem, tá bom? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, quero oferecer para vocês, se você entende que você pode abençoar a minha vida, não vou colocar o nome da minha conta aqui para você mandar oferta para mim, não. Não vou fazer isso. Eu não faço isso, irmãos. Não faço. Julgo quem faz? Também não. Mas eu não faço. Ó, A Dona do Milharal e Conquista. São 2 livros que eu escrevi. E eu quero muito abençoar a sua vida. E claro, quero que você me abençoe. Se você quiser adquirir os 2 livros, é R$50 os 2 livros. Eu te mando pelo correio sem despesa nenhuma. Tá bom? Olha o Thiago. Quem quer ver a mensagem espiritual parte 2, dá um like aí. Você é terrível, hein, Thiago? Tá bom? Se você quiser adquirir os 2 livros, entre em contato comigo pelo Messenger. Pode entrar comigo, em contato comigo pelo WhatsApp. E aí a gente conversa. Cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Ame os seus filhos. Trate-os bem. Tá? E observe quais os meios Satanás usa para destruir sua família. Satanás estudou com muita paciência como destruir os filhos de Jó. Porque ele não conseguiu destruir os filhos de Jó. Porque a Bíblia diz que no final da festa, Jó fazia um sacrifício pelos filhos. Então, quando acabava a festa, os filhos de Jó estavam imunizados. Satanás mudou a estratégia. A Bíblia diz que ele matou os filhos de Jó no meio da festa. Jejue pelos seus filhos. Consagre pelos seus filhos. Peça a Deus pelos seus filhos. Ele mudou a estratégia. No final da festa, Jó jejuava pelos filhos. Não dava. Então ele matou os filhos de Jó no meio da festa. Tá bom? Deus abençoe você. Se você quiser adquirir o livro, tá aqui, ó. Conquiste e A Dona do Milharal. A Dona do Milharal, prefaciado pela minha amiga Zanilda Boa. Conquiste, eu mesmo que fiz o prefácio, porque era o primeiro livro e ninguém acreditou que ia dar certo. Ninguém, vai ser livro. Mal prega, mal sabe pregar, vai escrever livro. Escrevi 2, na verdade escrevi 3 já. Vai sair porque o Conquiste é uma série de 3 livros. É o Conquiste, o primeiro, Conquistei. E agora, que já está escrito, eu lanço dia 13 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Faz 43 anos, tô velho aí, ó. Que é o Conquistei e agora. E o último, eu lanço em novembro, que é o Pensei que Tinha Conquistado. Então, é uma série de 3 livros. A Dona do Milharal é só a Dona do Milharal mesmo, mas eu estou escrevendo um livro só para mulheres. Só para mulheres, que eu digo assim, falando só de mulheres. O tema do livro é Elas Venceram. Tá bom? Então, se você quiser adquirir, eu fico bem agradecido a Deus. Opa! Ó, a irmã Adriana, que é muito gente boa, de Deus, eu acho até que ela é flamenguista. Ela colocou de novo aqui, ó. Então, se você puder se inscrever no canal, se inscreva lá, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer muitas coisas por lá, mas eu prometo que eu não vou abandonar vocês aqui. Tá? Estou aguardando o próximo já. Tá bom, vamos ver se a gente consegue fazer a parte 2 dessa batalha espiritual, tá? Vamos ver se a gente consegue. Ah, mano, Eli já comprou os meus livros, graças a Deus. Abençoa meu ministério. Pastora Sueli, que está ali também. Só a pastora Sueli já levou para a cidade dela lá 60 livros. Pastor Alcir também dos Estados Unidos pegou 60 livros. Meu irmão, se você pode me ajudar e me abençoar, e de que vai abençoar a sua vida, não é só me abençoar. Obrigada, Lili Dias. Não é só me abençoar, também é ser abençoado. Eu me sinto velho porque eu comecei a pregar com 5 anos. Fazem 37 anos que eu prego. Aí judia, né? Então me sinto bem cansado. Você pode compartilhar esse vídeo, pode assistir de novo, e eu acho que tem algum vídeo lá no YouTube. Eu vou ver depois como que eu faço isso, e aí eu vou tentar colocar lá no YouTube. Próximo livro eu quero. Ah, aqui a Dani já comprou os 2, né, Dani? Próximo livro, você não é flamenguista? Oh, meu Deus, que dó de você. Pena, né? Fazer o quê? Mas só de você ser salvo em Cristo Jesus já tá bom. Então, o próximo livro eu começo a escrever agora, também é uma trilogia. Quem são seus amigos? Quem são seus inimigos? E quem é você? Serão 3 também. Quem são seus amigos? Quem são seus inimigos? E quem é você? Daqui uns dias eu começo a colocar algumas frases aí, pipocando no Facebook, sobre o livro, dando pequenos spoilerzinhos. Gente, Deus abençoe vocês. Posso orar por vocês? Então eu oro. Pai, guarda os teus filhos. Guarda a nossa vida, guarda a nossa parentela, guarda a nossa casa. Guarda os nossos filhos.
Olha para o Brasil e destrona, Pai, esse espírito de corrupção que está aqui. Senhor, declaramos falência a todos os projetos de Satanás contra o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Nós clamamos para que o Senhor venha destronar os demônios que têm atuado nessa nação. Em nome de Jesus, Pai, declara vitória sobre este país. Nós clamamos e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Olha para a América também, Pai. Olha para os governadores ali, ó Pai, para o presidente daquela nação, Donald Trump. Olha para os demais países, ó Deus, Macron na França, os países da América do Sul, enfim, para os países da Europa. Tome em tuas mãos, meu Pai. Nós sabemos que o cenário está sendo montado para o anticristo, para a sua chegada. Mas nós cremos que antes disso, o Senhor bradará de forma extraordinária na terra. E nós veremos, ó Pai, um grande avivamento, porque é nisso que cremos. Entra nos lares dos seus filhos, agora dos teus servos, das suas servas, que tem os seus filhos que estão afastados da igreja. Aqueles que ainda não te aceitaram, aqueles que estão fracos na fé, que nessa quarentena, Pai, ninguém venha desfalecer, mas que nós possamos nos revestir de todas as armaduras de Deus e guardar e nos cuidar para o dia mau, para que possamos resistir. Em nome de Jesus, dá-nos uma boa noite de sono, guarda, proteja, seja conosco e nos declare a tua vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no canal. A irmã Adriana já colocou aí, daqui a pouco ela coloca de novo, porque ela é uma bênção e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Deus abençoe você, tenha um excelente final de noite, um domingo abençoado e não se esqueça, se você não quer rupturas, não tenha bons ensinamentos. Fique com Deus e até a próxima.